Bem-vindo, meus queridos! Aula de História, página 42, professora Carla Santana aqui, muito feliz em poder trabalhar mais uma vez com você a respeito de cada família tem uma história. Vamos ver o trajeto das famílias, as mudanças que ocorrem com todos ao longo da vida, da história. Então vamos lá, nós temos um relato de memória. O que seria um relato de memória? Um relato de memória? Vamos ler. Os acontecimentos e os costumes das famílias fazem parte da história delas. Eles podem ser lembrados pelas pessoas e transmitidos por várias gerações. Olha que riqueza! Nós podemos ter relatos de memória de pessoas muito importantes na vida da gente, por exemplo, nossos avós. O que será que tem na memória deles? Você já parou para perguntar como era a escola? As roupas, vocês se vestiam da mesma forma? E os meios de transporte, as brincadeiras na rua, nós já vimos sobre as brincadeiras que eram diferentes, lembra? Mas você já parou para perguntar para os seus avós ou para algum vizinho, uma pessoa que você respeita, que tenha mais idade, como eram antigamente as coisas? Já pediu para fazer um relato de memória? Nós temos o trecho do relato da Dona Messias Andrade de Jesus, que nasceu em Curuçá, na Bahia, no ano de 1930. Vamos lá? Meu pai era pescador, mas a gente foi mais na roça. Ali ele plantava mandioca, a gente ajudava. Tudo que ele plantava ali a gente ajudava. Vivia de roça e de pescaria. A gente tocava os bois no pé do engenho para poder moer a cana. De manhã vinha tirar leite para o povo tomar café. Eu gostava muito desses trabalhos. O que você achou desse pedacinho do relato de memória da Dona Messias? Então, olha só, nós vimos na aula anterior sobre a história dos romanos há mais de 2000 anos atrás, como eram organizadas as famílias. Agora a gente está vendo um pouquinho sobre a infância da Dona Messias. E olha que interessante, você percebeu que ela falou um pouquinho sobre a vida no campo? Porque antigamente as pessoas viviam e valorizavam mais a vida no campo. Sítio, fazenda, as pessoas trabalhavam, plantavam, colhiam, viviam da própria terra que eles trabalhavam. Hoje as pessoas são mais urbanas, as pessoas vivem mais na cidade. Então essa já é uma grande diferença. E ela falou sobre isso, olha, plantar mandioca, ajudar na roça, na pescaria. Isso não é uma realidade tão próxima. Nossa, esse convívio e viver da pescaria, por exemplo, é uma diferença que era mais comum na época dela. Quer dizer que hoje não tem? Hoje tem, mas é muito mais difícil nós encontrarmos na nossa realidade. E olha só, o povo ia tomar café, gostava muito de fazer esse tipo de trabalho. E hoje as pessoas têm uma vida diferente, porque as coisas mudam ao longo dos anos. Então, a gente precisa observar que ao passar do tempo, todos nós construímos uma história, outras pessoas que já não existem mais construíram a história que a gente conhece hoje e como as famílias, as pessoas são todas diferentes, tudo vai mudando ao longo do tempo. É só a gente ter um pouquinho de curiosidade, conversar um pouquinho mais com pessoas de outras épocas, que nós vamos perceber isso com mais intensidade. Aqui no finalzinho da página 42, você tem questões que você vai pensar na sua vida, vai responder, que é justamente para você fazer esse tipo de exercício, ir percebendo semelhanças e diferenças. E olha só, sobre qual parente a Dona Messias fala lá no início do relato. Então você vai voltar a ler, compreender esse contexto para poder responder essa pergunta. Que atividades ela realizava para ajudar o pai? Ela fazia algumas coisas para ajudar o pai e ela lembra disso com muito carinho. Fale para os colegas sobre uma pessoa de sua família ou do grupo de pessoas com quem vive que seja muito especial para você. Conte as atividades que você já realizou em companhia dela. Cada família tem uma história, a gente tem sempre proximidade com uma pessoa
mais com umas do que com outras, e são esses momentos que a gente vive, que são importantes, que servem para depois, lá no futuro, a gente fazer um relato de memória. Já pensou? Que história gostosa você já teve com alguém que lá no futuro você vai fazer esse relato de memória, ou você vai fazer agora mesmo? Você lembra de alguma atividade que você fez com alguém muito especial da sua família que você não esquece? Faça seu relato de memória, relembrar coisas positivas e até, por que não proporcionar outras? Faz muito bem. Vamos viver cada um a sua história. Tudo na nossa vida conta uma história e eu espero que você esteja escrevendo uma história de muito amor com as pessoas que estão pertinho de você, tá bom? Um beijo, estou esperando a fotografia da atividade.